No cenário sombrio da perseguição romana, Pedro não fala como um filósofo distante, nem como um religioso formal. Ele fala como alguém que percorreu o caminho da falha mais vergonhosa até a restauração mais profunda. No Evangelho, ele foi o discípulo que jurou fidelidade até a morte, mas negou seu Senhor diante de uma simples serva. E, no entanto, foi esse homem quebrado que, em Atos, levantou-se diante das multidões para proclamar que não existe salvação em nenhum outro nome senão no de Jesus Cristo. Essa trajetória moldou a maneira como Pedro encara o fim da vida, não com autossuficiência, mas com a certeza de que a glória não pertence ao homem, mas a Deus. Ao escrever sobre o sofrimento, Pedro não adota o tom de um moralista que exige perfeição, mas de alguém que sabe o preço da fraqueza. Ele adverte que a fé será provada como ouro no fogo, porque ele próprio experimentou esse crisol. Quando afirma que a herança reservada aos santos é incorruptível e imaculada, ele fala como quem conheceu o gosto da corrupção do medo e a vergonha da covardia, mas também como quem recebeu a graça de ser reerguido pelo olhar de Cristo. Essa tensão entre queda e restauração confere às suas palavras um peso que nenhuma teoria pode imitar. Enquanto Paulo, em sua cela, declara que combateu o bom combate, Pedro aponta para a necessidade de permanecer sóbrio e vigilante, porque o inimigo anda em derredor, rugindo como leão. A diferença não está na mensagem, mas na perspectiva. Paulo olha para trás, vendo uma carreira cumprida. Pedro olha para a frente, lembrando à igreja que ainda luta que a vigilância não pode cessar até que a glória eterna se revele. Seu olhar não é apenas retrospectivo, mas profundamente escatológico. Ele não apenas encerra uma corrida pessoal, mas convoca todos os fiéis a resistirem firmes até o fim. Esse chamado de Pedro ecoa especialmente em sua segunda carta, onde insiste que o Senhor não retarda sua promessa, mas é paciente, desejando que todos cheguem ao arrependimento. A paciência de Deus não é indiferença, mas oportunidade. A demora do juízo é um espaço de misericórdia, e quem interpreta essa paciência como fraqueza comete o mesmo erro daqueles que zombaram da vinda de Cristo. Para Pedro, cada dia a mais é uma chance de santificação, uma convocação a não viver de maneira displicente, mas em santidade e piedade, esperando e apressando o dia de Deus. Pedro também não esconde a realidade do sofrimento. Assim como Paulo experimentou o abandono de muitos companheiros, Pedro alerta que o discípulo de Cristo não deve se surpreender com o fogo ardente da perseguição, como se fosse algo estranho. Ele mesmo enfrentou prisões, açoites e finalmente a morte por crucificação. Mas o que transforma o sofrimento em esperança é a convicção de que, após padecermos por um pouco de tempo, o próprio Deus nos restaurará, firmará, fortificará e fundamentará. Essa não é uma promessa vaga, mas a certeza de alguém que já provou o poder restaurador de Cristo após a queda. O que Pedro oferece à igreja não é uma história romântica de triunfo humano, mas uma teologia marcada por cicatrizes. Ele fala de vigilância porque já dormiu quando deveria vigiar no Getsêmani. Ele fala de sobriedade porque já se embriagou de confiança própria e desmoronou diante da pressão. Ele fala de perseverança porque sabe que a caminhada cristã não é marcada pela ausência de quedas, mas pela mão de Cristo que levanta. Assim, seu ensino é atravessado pela autenticidade de quem viveu o peso do fracasso e a grandeza da graça. Diante do fim iminente, Pedro não exibe orgulho por feitos, mas confiança na herança imutável. Ele não aponta para títulos, mas para promessas. Sua última ênfase não é a glória de uma vida bem-sucedida aos olhos humanos, mas a certeza de que o Deus de toda graça aperfeiçoará e fortalecerá os que permanecem fiéis. É nesse ponto que Pedro se alinha com Paulo. Ambos não se gloriam em si, mas no Senhor que os sustentou até o fim. A diferença é que Pedro fala com a lembrança constante de sua queda, para que ninguém imagine que a vida cristã é uma escada de mérito, mas uma jornada sustentada pela graça. Portanto, ao iniciar esta reflexão a partir da perspectiva de Pedro, somos confrontados com a urgência da vigilância, a necessidade da santidade e a certeza de que a graça não falha. O mesmo Cristo que o restaurou após a negação é o Cristo que preserva a igreja em meio às provações. E se o rugido do leão parece ameaçador, mais forte ainda é a voz daquele que disse: "Eu roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. Esta palavra não foi apenas para Pedro, mas para todos os que o seguem. A vitória não está em nossa constância, mas na intercessão de Cristo, que vive para sempre para nos guardar. Pedro recorda o contraste entre a glória momentânea deste mundo e a herança incorruptível que aguarda os fiéis. Ele caminhou por Jerusalém, viu o templo majestoso e ouviu de Cristo a sentença de que não ficaria pedra sobre pedra. Essa lembrança marcou sua visão. Tudo que o homem ergue pode ser destruído, mas aquilo que Deus promete é inabalável. Por isso, em sua carta, declara que fomos regenerados para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não se pode murchar. Pedro sabe que tal herança não é uma metáfora vaga, mas uma realidade selada pela própria ressurreição. Ele testemunhou o túmulo vazio, correu para dentro dele e viu os panos deixados para trás. Esse testemunho molda a confiança com que exorta os crentes a viverem como estrangeiros neste mundo. Quem viu a glória da ressurreição não pode mais se apegar às sombras da terra. Ele mesmo, que um dia buscou escapar do sofrimento negando o Mestre, agora ensina que somos chamados a participar dos sofrimentos de Cristo para que também nos alegremos com sua glória. Na primeira carta, ele insiste: se alguém padece como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por esse nome. Essa afirmação não vem de teoria, mas de experiência. Pedro carregava o estigma da vergonha de ter negado Jesus, mas também a honra de ter sido restaurado e enviado para fortalecer os irmãos. Por isso, quando fala de sofrimento, não convida ao desespero, mas à dignidade. A perseguição não é sinal de derrota, mas marca da união com Cristo. Pedro não ignora o peso do sofrimento. Ele sabe que as provas não são leves nem passageiras aos olhos humanos, mas ele as coloca sob a luz da eternidade. O sofrimento dura pouco quando comparado à glória que se há de revelar. Essa perspectiva não é um recurso psicológico, mas uma convicção escatológica. Cristo voltará, e então toda injustiça será desfeita. Essa expectativa transforma a dor em espera vigilante. Ele também alerta contra os falsos mestres, que prometem liberdade enquanto são escravos da corrupção. Aqui sua voz ecoa o mesmo tom que Paulo usou contra os enganadores, mas Pedro fala como o pastor que viu rebanhos ameaçados. A igreja nascente já enfrentava vozes que distorciam a graça em desculpa para o pecado. Pedro denuncia esses líderes como fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada. Ele não a suaviza, não negocia com a mentira. Sua linguagem é cortante porque o perigo é real. No entanto, Pedro não termina na denúncia. Ele reforça que a palavra profética é como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasce em nossos corações. Ele estava naquele monte da transfiguração, quando a luz de Cristo resplandeceu diante dele, de Tiago e de João. Esse evento não foi uma visão ilusória, mas um sinal do poder e da vinda de Cristo. Por isso sua confiança não repousa em sonhos humanos, mas em testemunho real. Essa memória da transfiguração alimenta a exortação à santidade. Se Cristo revelou sua glória ainda na terra, como poderíamos viver em trevas? O chamado de Pedro é para que os crentes não voltem às paixões do passado, mas vivam como filhos obedientes, santos em toda conduta, porque o Deus que os chamou é santo. Aqui Pedro une experiência e doutrina. A visão da glória leva inevitavelmente à exigência da santidade. Esse padrão molda sua teologia do exílio. Para Pedro, o cristão é estrangeiro e peregrino, chamado a se abster das paixões carnais que combatem contra a alma. Ele não fala de uma cidadania meramente espiritual, mas de uma identidade que confronta os valores do império. Se o templo caiu, se Roma ameaça, se a perseguição é real, ainda assim, a identidade do cristão não se esgota na política ou na cultura. Está enraizada no Cristo ressurreto. Portanto, o apelo de Pedro não é sentimental. É um chamado duro e realista. Preparem-se para sofrer. Mantenham-se sóbrios, firmes na fé, porque o inimigo ruge. E, entretanto, a promessa permanece. O Deus de toda a graça o chamará para sua glória eterna em Cristo. Esse é o fio que sustenta toda a esperança. A mesma esperança que transformou o covarde que negou em mártir que enfrentou a cruz. Pedro fala sobre vigilância como quem falhou em vigiar. No Getsêmani, dormiu quando o Senhor pediu oração. Essa memória o perseguiu, mas também moldou sua convicção. Ele sabe que o descuido espiritual abre portas para quedas devastadoras. Por isso ordena: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
rugindo como leão. Ele não trata a tentação como metáfora literária, mas como realidade espiritual que já experimentou. Esse alerta é reforçado pelo testemunho de sua própria vida. Quando prometeu fidelidade inabalável, caiu na negação. Quando confiou em sua espada no Getsêmani, falhou em compreender o reino. Só quando aprendeu a depender da graça é que se tornou firme. Por isso, quando exorta os crentes à humildade, dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, ele fala com conhecimento de causa. Sua vida é prova de que a soberba precede a queda, mas a graça restaura o que parecia perdido. Pedro também insiste na necessidade de submissão mútua, especialmente dentro da comunidade cristã. Ele exorta pastores a apacentarem o rebanho não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, mas como exemplos. Essa exortação vem de alguém que recebeu do próprio Cristo a ordem: apacenta as minhas ovelhas. Não se trata de conselho abstrato, mas de encargo pessoal. Ele não admite liderança como espaço de domínio, mas como serviço sacrificial. Essa compreensão redefine poder e autoridade. Para Pedro, a glória do líder não é o reconhecimento humano, mas a coroa imarcessível de glória que será manifestada na revelação de Cristo. Ele inverte a lógica do império, onde autoridade significa opressão. Aqui, autoridade é serviço, liderança é sacrifício, poder é humildade. Ele escreve isso não como um idealista distante, mas como alguém que caminhou lado a lado com Cristo, que lavou pés, que morreu em entrega absoluta. Outro tema recorrente em suas cartas é a paciência de Deus. Pedro lembra que 1000 anos são como um dia diante do Senhor. Essa perspectiva o leva a advertir contra a impaciência e o escárnio dos que zombam da promessa da vinda de Cristo. O atraso aparente não é falha, mas graça. Deus está concedendo tempo para arrependimento. Essa compreensão combate a arrogância dos que se acomodam, pensando que nada mudará. Pedro a reafirma: o dia do Senhor virá como ladrão, e os elementos se desfarão pelo fogo. Não há segurança em estruturas humanas, apenas em Cristo. Essa escatologia prática sustenta a ética cristã. Se tudo será desfeito, como convém viver? Pedro responde: em santa maneira de viver e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A expectativa da consumação não leva à passividade, mas à urgência. A expectativa escatológica não é fuga, mas combustível para a santidade. Pedro ainda alerta que as Escrituras podem ser torcidas por homens instáveis. Ele sabe que a verdade não é protegida por consenso humano, mas por firmeza na graça e no conhecimento de Cristo. Esse zelo pelo ensino correto nasce do cuidado pastoral que lhe foi confiado. Ele não defende a ortodoxia por vaidade intelectual, mas para proteger vidas do engano. Assim, Pedro nos apresenta uma visão robusta, que une vigilância, humildade, serviço, paciência e santidade. Sua vida marcada por falhas e restauração reforça a credibilidade de sua mensagem. Ele não oferece atalhos, o caminho é estreito, cheio de provações, mas iluminado pela promessa certa da glória eterna. Pedro desenvolve a imagem da igreja como casa espiritual edificada sobre Cristo, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. Esse símbolo tem peso especial em sua boca. Ele, chamado por Jesus de pedra, reconhece que a verdadeira rocha não é ele, mas o próprio Cristo. Sua humildade diante desse título revela a maturidade de quem entendeu que sua função não é centralizar poder, mas apontar para o alicerce eterno. Quando Pedro declara que os cristãos são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, ele não fala de status vazio, mas de identidade que exige missão. Ser povo de Deus significa proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele contrasta o passado sem misericórdia com o presente em que a graça foi derramada. Essa consciência de eleição não leva à soberba, mas à responsabilidade. Viver de modo que o mundo veja a diferença entre trevas e luz. Ele adverte sobre a conduta em meio aos gentios.
Não basta professar fé. É necessário manter comportamento honesto para que, mesmo sendo caluniados, os cristãos sejam reconhecidos por suas boas obras e glorifiquem a Deus. Essa ética pública transforma a perseguição em palco de testemunho. Pedro não sonha com aceitação cultural, mas com fidelidade visível. A igreja não deve ser moldada pelo favor do império, mas pela santidade que transcende circunstâncias. Pedro também instrui sobre sujeição às autoridades. Essa orientação, longe de ser servilismo, nasce da convicção de que a liberdade cristã não é pretexto para malícia, mas ocasião para viver como servos de Deus. Ele chama a honrar a todos, amar a fraternidade, temer a Deus e honrar o rei. Essa ordem reflete equilíbrio, obediência civil sem idolatria política. O imperador não é senhor absoluto, apenas Cristo é senhor. Essa distinção foi vital para uma comunidade que vivia sob pressão constante de Roma. Outro aspecto importante é a exortação aos servos. Pedro não esconde a dureza da condição social da época, mas ensina que suportar injustiça por causa da consciência diante de Deus é graça. Ele aponta para Cristo como modelo, aquele que não cometeu pecado, em cuja boca não se achou engano, que, ultrajado, não revidava. Essa ética não legitima a opressão, mas revela a força espiritual de suportar o mal sem ceder ao pecado. O exemplo de Cristo crucificado se torna norma para o discipulado. Pedro eleva ainda mais o padrão quando fala às esposas e maridos. As mulheres, exorta que a beleza verdadeira não esteja nas tranças ou adornos externos, mas no espírito manso e tranquilo, precioso diante de Deus. Aos homens, ordena que vivam com compreensão, honrando as esposas como coherdeiras da graça da vida. Essa reciprocidade rompe com a cultura dominante, pois reconhece a dignidade e igualdade espiritual da mulher, ainda que em uma sociedade hierarquizada. Ele retoma a centralidade do amor fraternal. Chama a compaixão, a humildade, a bênção em vez de maldição. E sustenta essa exortação com a promessa do Salmo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à oração. Pedro não oferece um código moral vazio, mas uma vida enraizada na presença constante de Deus. A defesa da fé também ocupa espaço crucial. Ele ensina: estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vocês. Essa apologia cristã nasce não de debates arrogantes, mas de uma consciência limpa e uma vida íntegra. A força do testemunho está tanto nas palavras quanto na coerência do viver. Por fim, Pedro lembra que Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele triunfou sobre principados e potestades, assentando-se à direita de Deus. Essa vitória cósmica fundamenta a perseverança em meio às adversidades. Os cristãos não estão lutando por uma causa perdida, mas seguem o Senhor que já venceu. Pedro alerta os crentes a não se surpreenderem com o fogo da provação, como se algo estranho lhes acontecesse. Ele redefine sofrimento como parte integrante da identidade cristã. A alegria, diz ele, deve ser encontrada no fato de participar dos sofrimentos de Cristo. Esse ensino não minimiza a dor, mas coloca-a em perspectiva espiritual. Pedro lembra o destino final dos que rejeitam a fé. Se o justo é salvo com dificuldade, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa comparação enfatiza a urgência da perseverança. O julgamento começa pela casa de Deus, revelando a seriedade da santidade. Não há espaço para uma fé superficial. A vida cristã é filtrada pelo crisol da provação. Ele reforça que pastores devem servir como exemplos, não por ambição, mas por amor. Essa imagem pastoral conecta-se diretamente à ordem de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pedro jamais esqueceu esse chamado. Mesmo diante de sua iminente morte, mantém o foco em fortalecer os outros.
Sua carta não é legado de poder, mas de cuidado. Pedro também insiste na vigilância contra o diabo. O inimigo não é abstrato, mas real e ativo. A igreja deve resistir firmes na fé, conscientes de que os sofrimentos são compartilhados por toda a irmandade no mundo. Essa solidariedade global transforma a luta individual em batalha comum. Não há isolados no corpo de Cristo. Ele exorta a humildade sobre a potente mão de Deus. O orgulho é veneno que abre brechas espirituais. A ansiedade deve ser lançada sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Essa confiança prática mostra que teologia não é teoria distante, mas âncora para a vida diária. Pedro não fala de abstrações. Sua própria trajetória de queda e restauração o torna testemunha viva da graça que sustenta. Na segunda carta, Pedro combate diretamente os falsos mestres. Ele os descreve em detalhes, avarentos, arrogantes, libertinos. A denúncia é intensa, porque o perigo é letal. Esses líderes não apenas erram, mas arrastam outros à perdição. Pedro não suaviza suas palavras. São como cães que voltam ao vômito, como porcas lavadas que voltam ao lamaçal. Essa linguagem áspera reflete o zelo por proteger a igreja. Mas Pedro não deixa o rebanho em desespero. Ele assegura que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e reservar os injustos para o dia do juízo. Há justiça final garantida. Essa confiança encoraja a perseverança mesmo quando a maldade parece triunfar. A paciência de Deus é outra ênfase central. Pedro explica que a demora da volta de Cristo não é esquecimento, mas misericórdia. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como ladrão, trazendo juízo e renovação cósmica. Diante disso, Pedro pergunta: que tipo de pessoas devemos ser? Sua resposta: em santa maneira de viver e piedade, esperando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Esse horizonte escatológico não gera alienação, mas motiva santidade concreta. A fé cristã não é fuga, mas engajamento sobre a perspectiva da eternidade. Pedro encerra sua mensagem destacando a necessidade de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa progressão espiritual é o antídoto contra o engano e a estagnação. Não basta começar bem, é preciso perseverar até o fim. O crescimento contínuo é sinal de vida autêntica. Ele enfatiza que as Escrituras são inspiração divina e nenhuma profecia provém de particular interpretação. Essa convicção ancora a igreja em uma revelação objetiva, não sujeita ao capricho humano. Pedro protege o rebanho da distorção, lembrando que a palavra é luz segura em meio às trevas. Sua voz final é de urgência. Ele sabe que sua partida está próxima, como o Senhor lhe revelou. Ainda assim, não busca autopreservação. Seu foco é deixar lembrança constante, para que, mesmo após sua morte, os crentes se recordem de suas exortações. Esse zelo pastoral ultrapassa a vida terrena. Pedro oferece sua própria experiência como testemunho. Ele esteve no Monte Santo, ouviu a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Ele viu a glória de Cristo de forma antecipada. Por isso, fala com autoridade. Não segue fábulas engenhosas, mas partilha a visão real. Essa experiência legitima sua confiança inabalável na vinda do Senhor. Ao olhar para a comunidade, Pedro clama pela firmeza. Os crentes devem permanecer estáveis, não arrastados pelo erro dos iníquos. Ele não apresenta um caminho fácil. A jornada cristã é cheia de provações, mas sustentada pela promessa certa da glória. O mesmo Cristo que o restaurou após a negação, restaurará todo aquele que se volta em arrependimento. A vida de Pedro ilustra a mensagem: do medo à coragem, da negação ao martírio, do pescador instável ao apóstolo firme. Sua trajetória é parábola viva da graça transformadora. Ele não fala como herói perfeito, mas como pecador restaurado. E é isso que dá peso às suas palavras. A verdade que anuncia é a verdade que o salvou. No fim, sua doxologia ecoa: a ele seja a glória, agora e no dia eterno. Essa frase resume todo o propósito de sua vida e ministério. Nada para si,
tudo para Cristo. Pedro viveu, pregou e morreu com esse clamor. Assim, sua mensagem atravessa séculos como chamado ardente. Permaneçam firmes, perseverem na graça, guardem-se da mentira, vivam em santidade e aguardem a vinda do Senhor. Essa voz moldada pela experiência e pelo Espírito continua a fortalecer a Igreja, não como eco distante, mas como instrução viva, enraizada na cruz e projetada para a glória eterna.